Irmãos, hoje seria para a gente trazer aqui a nossa meditação para fortalecimento da nossa energia de emissão de informação. Porém, eu senti uma necessidade muito grande da gente transferir essa nossa meditação para o dia de amanhã. E hoje eu venho conversar com você sobre um ponto bem interessante e bem importante, que são os 3 dias de escuridão. E por que eu escolhi vir trocar a nossa meditação por essa conversa? Porque há muita desinformação na internet. Eu já venho dizendo isso faz tempo. Há muita distorção da realidade, da verdade, na verdade, né? Criam-se muitas realidades, distorcem a verdade. Hoje eu tenho os meus atendimentos aqui pela manhã e veio essa informação no campo, a informação dos 3 dias de escuridão, e a informação do medo que tudo gera, e também veio a informação daqueles que serão resgatados e daqueles que vibrarão em quinta dimensão. E isso me gerou essa vontade de vir aqui conversar com vocês um pouco hoje a respeito disso, que é um assunto muito sério e que estão envolvendo aí muitas situações que não são verdade. Uma delas é que se tu tiver uma vibração muito alta, tu vai adentrar o portal da regeneração, o portal da quinta dimensão. E aí, assim, então, independe da informação que tu tiver no teu campo. Tu pode ser um abusador, mas se tu tiver com a frequência alta, tu vai ser salvo. Como se a gente estivesse aqui para sermos salvos, né? Então, o que acontece? Há aí já muitos erros universais sendo implantados, né, em nossas cabeças, ou naquelas cabeças que se abrem a esse tipo de informação, por ter ali um medo em seu campo que gera essa magnetização com esse tipo de informação, com esse tipo de assunto, com esse tipo de indução, que é uma indução, né? Então, assim, conversando com uma cliente hoje pela manhã, eu vou soltar aqui o áudio dela, vou transformar a voz para que não seja explanada quem é a pessoa, não é essa a ideia, mas é que o assunto foi muito importante e eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. Então eu vou soltar aqui a informação que ela trouxe, e eu sei que é uma informação que está sim circulando nos canais por aí, porque eu observo alguns dos meus irmãos que estão trazendo esse tipo de informação, até porque tem muita gente que vem e traz para mim esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento, e gera no seu campo um grande medo, uma vontade de, inclusive, fugir do planeta Terra. Essa fuga nada mais é do que a fuga de si mesmo, a fuga de olhar as suas próprias sombras. Por que a gente tem tanto medo de olhar para a própria sombra? Eu não consigo entender isso. O universo que a gente vive, ele tem muitas sombras. A matéria bariônica, ou seja, aquela matéria que é visível e compreensível, é observada, vista, iluminada, ela ainda é bem pequenininha. Então, por que a gente tem medo das nossas próprias escuridões se a gente está imerso numa grande escuridão? A gente pode colocar dessa forma. Então, assim, eu vou soltar o áudio dessa cliente e depois eu vou soltar o áudio que eu trouxe para ela, para que a gente possa conversar sobre alguns pontos bem importantes. Oi, Kael. Eu sempre pensei também nessa questão do merecimento. Assim como tu pensa, daquilo que a gente faz, a gente ser bom pros outros, do bem que a gente faz. Pra mim, esse merecimento seria uma consequência da lei de causa e efeito. Mas tudo que eu tenho visto agora não diz isso. Diz que o que importa, na verdade, é a tua vibração. É o que importa. Então, se aquele cara foi lá e violentou e ele tá de boa com aquilo, a consciência dele tá tranquila, não vai acontecer nada com ele, entende? Que a vibração dele não vai ser afetada. Então,
as pessoas que fazem o mal e não têm esse entendimento de que estão fazendo mal, que para elas está de boa, não vai ter consequência. Porque o que manda não é aquilo que eu faço de bem ou mal. O que manda é como eu me sinto em relação àquilo que eu faço, é a minha vibração. Então, isso frustra a gente, sabe? Mas é o que eu tenho visto agora, é que é assim que as coisas funcionam. E agora eu vou soltar aqui o que eu trouxe para ela, para que vocês, eu não vou me repetir porque às vezes uma ideia ela vem e aí ela vem daquela forma e se eu tentar repetir o que eu falei naquele áudio não vai ficar igual. Então, eu vou trazer o áudio aqui e vou conversar com vocês depois. Eu entendo o que as pessoas estão trazendo, sabe? Mas eu não concordo com isso. Sabe por quê? Porque senão a lei divina, ela seria inútil, né? Se a gente for parar para pensar. Porque como pode um agressor, um estuprador, um violento fazer uma barbaridade e ter uma vibração alta? Isso é incoerente, tu entende? Porque a vibração, ela traz a informação daquele campo. Se aquele campo é violento, se ele é agressor, se ele é estuprador, se ele é o que for, aquela vibração está no campo dele. Então, como que ele vai ter um campo alto de vibração? É incoerente. É isso que eu trago. Infelizmente, as pessoas elas estão trazendo informação que elas não têm fundamento. Não tem fundamento tu dizer que tu não, né? No caso, a pessoa dizer que a pessoa ela vai vibrar alto por não sentir culpa, por exemplo, e ela pode matar, estuprar, banalizar tudo que tem de luz, e ainda assim ela vai ter uma vibração alta. Isso é incoerente. Tu entende o que eu quero dizer? Então, eu já tendo muitas pessoas que chegam como tu tá chegando aqui, com essa informação, com medo do porvir, né? E isso é uma implantação. Eu te digo com toda certeza, isso é uma implantação que está na grade planetária e que estão reforçando isso através de canais que dizem trabalhar para a luz, mas trazem esse tipo de informação incoerente com a coerência da luz da fonte criadora. Então, eu não posso concordar com isso e por isso que eu te digo que se tu tem o teu campo limpo, limpo de agressão, limpo de abusos, sejam eles quais forem, se tu tem o teu campo voltado para a fraternidade, se tu respeita os animais, se tu respeita o próximo, se tu ajuda as pessoas, se tu tá buscando te melhorar, tu tá curando as tuas feridas, aí sim tu vai ter um campo vibratório, né? Específico para vibrar em determinada frequência quando o colapso vir. Agora o que a galera faz é colocar a galera vibrando no medo e esse medo da escassez, aí tem que guardar um monte de coisa, aí tem que subir as montanhas, tem que sair do mar, sabe? Isso é gerar medo. Um mentor de luz, ele não vai chegar e dizer isso para alguém. O mentor de luz, ele vai te conduzir a tu te auto-melhorar para que quando esse colapso chegar, tu esteja o mais estável possível para lidar com aquela situação, que de fato vai afetar o globo todo, mas que é um movimento natural de evolução, porque há luz e sombra no universo. Quando a luz ela precisa ficar apagada, a gente tem que voltar para dentro. E esse voltar para dentro é que as pessoas têm medo, porque as pessoas têm medo da sua própria escuridão. Então, minha gente, o negócio é o seguinte: existe um movimento de uma galera que está querendo nos auxiliar a ancorar luz nas nossas próprias sombras, para que nós sejamos cada vez mais coerentes com a luz da fonte criadora. A luz da fonte criadora, ela trabalha com coerência, com discernimento, com claridade, clareza, com neutralidade. É um tema que a gente vai trazer aqui.
Eu já estou combinando com uma outra irmã que faz parte das terapeutas da cidade de Lotus para a gente conversar sobre o que de fato é a neutralidade. Então, a espiritualidade de luz, ela vai trabalhar dessa forma, a nos trazer um discernimento mental perante uma situação catastrófica, se assim for. A espiritualidade de sombra, ela vai o quê? Colocar lenha naquela fogueira ali, vai querer induzir muita informação, trazer informação de tal maneira que vai te colocar desesperado diante de uma situação, que vai te fazer mudar de casa rapidamente, sair da praia onde tu mora, subir a montanha, vender tudo que tu tem para comprar um monte de comida, criar um bunker, te colocar dentro de uma cisterna d'água para aquilo não faltar. E aí o que é isso, se não o alimento de uma falta, um alimento de uma emoção não trabalhada, uma sombra. Então, partindo desse princípio, a gente tem que começar a questionar a informação que chega até a gente através de canais. Porque assim, eu sei que tem canais aqui que tem milhões de seguidores, muitos seguidores, que tem uma proposta de trazer a informação de todas as sementes que todos somos e de nos colocar de encontro a outros orbes, porque aqui não é a nossa casa, porque a gente precisa sair daqui e porque a gente tem que manter as nossas vibrações bem elevadas para que assim a gente possa sair, né? Eu sei que tem isso, mas a gente tem que olhar atrás dessa informação. A gente tem que parar de olhar só aquilo que nos apresentam num cartaz. E a gente tem que aprender a questionar aquela informação que vem. Tem que questionar, sim. Porque o questionamento, ele vai nos colocar de encontro ao nosso discernimento e ao desenvolvimento do senso crítico. Senão a gente vira maquininha, a gente vira massa de manobra. E o que disserem a gente faz, o que disserem a gente faz, o que disserem a gente faz. E aí a gente vira o quê? Um robô. Não é? Só estão nos codificando. A gente não está percebendo isso. Estão ali codificando todo um código de medo, de angústia, de frustração, de falta de coerência e nos deixando cada vez mais na sombra. A verdadeira espiritualidade de luz, ela vai te colocar em contato com a Terra, porque é aqui na Terra que a gente vai fazer a nossa expansão de consciência nesse momento, senão a gente não estaria aqui. Por que a gente está aqui no planeta hoje? Porque a gente precisa. Porque tem campo vibratório para ser ancorado com a Terra e para ser trabalhado. Porque tem um campo emocional que precisa ser burilado para virar sentimentos nobres. Não tem ninguém aqui que tenha hoje um sentimento super nobre, porque senão estaria em outro local. Isso é coerência. O que a galera está fazendo aí com esses canais, tá? Eles estão distorcendo as leis universais, a lei divina. Porque quando alguém chega e diz assim, que um abusador, que um estuprador, que alguém que mata pessoas conseguir não vibrar na culpa e vibrar alto, ele vai acessar a quinta dimensão, me desculpa, mas isso é a maior distorção do que é uma lei da justiça divina e uma lei do eletromagnetismo. Por quê? Tudo aquilo que a gente cria, toda aquela atitude que a gente tem, a gente cria um campo de informação. Esse campo de informação cria a nossa vibração. Como é que alguém que mata, maltrata os animais, estupra, abusa do outro, ele vai ter um campo vibratório de ressonância alta para acessar uma faixa vibratória alta de quinta, sexta, sétima dimensão? Vocês conseguem compreender o que eu estou querendo dizer? Que quem traz esse tipo de informação está dizendo assim, não olha para as tuas sombras. Se tu matou, se tu abusa dos outros, se tu maltrata os animais, se tu bate nas crianças, se tu faz o caos, não olha para isso, não te cobra, não te culpa, tu vai acessar a quinta dimensão se tu ficar aqui, ó, meditando comigo e botando tua cara na luz. Gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui pelo amor de Deus, pelo amor da fonte criadora, que a gente possa ter capacidade e discernimento de questionamento.
para que a gente possa observar o que está por trás daquelas informações que estão trazendo, para que a gente possa perceber as nuances sombrias que estão tentando instalar na nossa cabeça, para que a gente fique preso ali e não olhe mais para as sombras, e não vai mais fazer uma terapia, e não vai fazer nada. Não vai estudar, não vai ler um livro, não vai buscar saber o que é de fato uma lei universal. Vai pegar toda a base que a gente tem de ciências e espirituais e vai queimar na fogueira. Vai tacar fogo, vai tacar fora. Aí, ó, até caiu meu celular aqui com a TT. Vai tacar fogo ali e não vai nem olhar mais para esse tipo de informação e vai ficar só querendo que uma nave espacial chegue e nos leve, primeiramente, aqueles que estão vibrando mais alto. O que é vibrar mais alto? Se não ir lá nos buracos que a gente tem, das nossas próprias sombras criadas por nós mesmos, e ir trabalhando elas para que diariamente a gente seja alguém melhor nesse mundo. Entende? Isso é um papo que dá assim, ó, muito pano para manga. Mas eu precisei vir aqui conversar com vocês hoje, porque essas informações elas estão chegando para mim nos últimos dias e eu não estava me dando conta de que a gente tinha que conversar sobre isso, porque aqui mesmo dentro desse canal, dentro do curso de Telepatia para Todos, a gente conversa sobre as leis divinas universais. Semelhante atrai semelhante, campo de ressonância, o que afina e o que não afina. O que é uma indução e o que é uma condução? A indução é sombria e a condução é de luz, né? De luz no sentido da espiritualidade de luz, nos conduzindo. E sabe o que a espiritualidade de luz nos conduz dentro desses movimentos de 3 dias de escuridão que vão sim acontecer de qualquer forma, queira a gente que isso ocorra ou não, porque é um movimento do universo, é um movimento que a Terra faz de tempos em tempos para renovar sua consciência, porque da mesma maneira que a gente adentra o nosso inconsciente, a nossa sombra, aquilo que tem de mais feio em nós, a Terra também. Nós somos um micro-organismo dentro de um macro-organismo, de uma consciência planetária. Isso vai acontecer, isso tem que nos gerar medo? Não. A espiritualidade de luz, ela nos conduz a, quanto mais a gente iluminar os nossos pacotes de sombra, mais a gente auxilia a Terra nesse movimento, menos doloroso isso vai ser para o planeta e para nós. Mas isso não tem que nos colocar correndo daqui para ir para outro planeta, ou para que a gente se mude, pegue tudo que a gente tem e vá embora vibrando no medo para outro lugar que a gente vai estar mais protegido. Sabe como que a gente vai estar mais protegido? Ancorado na fraternidade. Ao invés de ir para dentro de um supermercado e rapar as prateleiras, que a gente consiga ter coerência e consciência de que se tu tá fazendo tudo certo para ti, para o outro, para o planeta, tu não vai ficar desamparado. Sabe por quê? Porque a fonte criadora ela é coerente. Deus é coerente. A fonte criadora é Deus. E dentro dessa coerência, não vai faltar. Vai faltar se tu faltar contigo mesmo. E o que é faltar contigo mesmo? É fazer todas essas barbaridades que a gente está comentando aqui desde o início desse vídeo. Maltratar os outros. Por quê? Porque se tu maltrata alguém é porque tu te maltrata primeiro. Entende? São movimentos que a gente tem que modificar dentro dos nossos padrões de comportamento para que a gente realmente gire essa chave de conseguir receber essas frequências mais altas, do sentido de receber a luz da fonte criadora na nossa cabeça com coerência. Então é um assunto bem delicado, mas é um assunto assim muito sério, porque há muita implantação de medo. Imaginem vocês, porque isso é real, uma grande malha sobreposta sobre o planeta. Essa malha é codificada para gerar uma frequência de medo, de estranhamento, de falta de discernimento, de coerência, de não questionamento. Todos nós que não nos questionamos, que não nos buscamos melhorar, que não buscamos aprimorar a nossa sombra,
que estamos vibrando na escassez do medo, de falta, porque falta algo dentro da gente, vamos nos conectar a essa malha. Essa malha vai atuar sobre nós estamos presos nessa malha. Vai gerar cada vez mais do mesmo, e aquilo vai expandindo e vai gerando para todo o orbe. Enquanto a outra malha, que está vibrando na coerência, na clareza mental. Então há essas duas plasmagens, uma de sombra, na espiritualidade de sombra, tá? Aquela que atua lá dos abismos e reverbera aqui na crosta, enquanto a espiritualidade de luz, que cria todo esse campo para nos auxiliar a sermos melhores a cada dia. Então é uma questão de escolha. Eu entendo e compreendo que quando a gente tem muitas falhas no nosso circuito emocional, fica difícil a gente escolher. Por isso o autoconhecimento, por isso as práticas terapêuticas, por isso as terapias convencionais e todas as terapias espirituais, energéticas, holísticas, para a gente poder se auto-melhorar, se auto-curar, então trocar a frequência vibratória. E a gente está nessa bifurcação. Tem dois caminhos. Qual caminho a gente quer percorrer? Aqueles que nos deixam presos no medo da falta? Ou aquele caminho que nos eleva? A espiritualidade de luz, ela vai nos conduzir a estarmos calmos diante das situações. Porque a gente estar no nosso eixo que vai ditar, de fato, o que a gente vai criar ao nosso redor. Por isso que a gente bate nessa tecla de buscar o equilíbrio, de buscar estar bem consigo mesmo, mas não estar bem consigo mesmo de uma forma incoerente, né? Eu vou lá e mato alguém, mas eu não sinto culpa, então eu tô bem comigo mesmo. Não, não é isso. Isso não é luz. Isso é distorção da luz. A galera que trabalha pela espiritualidade de sombra, ela tem toda a informação que a luz tem. Só que o que ela faz? Ela distorce. Distorce para segurar no medo, porque é o medo que alimenta essa galera. E eu vou terminar esse nosso vídeo assim. Quando tu vibra no medo, tu tá alimentando a sombra. Que a gente possa refletir sobre essa informação. Se fez sentido para ti, se tu tem uma opinião diferente, traz aqui. As opiniões distintas, elas se somam sim, ao contrário do que muitos pensam, né? Só que dentro desse contexto aí de 3 dias de escuridão e de acabar o planeta e tudo isso, a gente precisa conversar, gente. Porque a nossa crença cria a realidade. Aquilo que a gente acredita, visualiza, é materializado, é manifestado. A gente não está na quinta dimensão porque a gente não tem coerência energética para pensar e materializar, porque senão a gente ia destruir a quinta dimensão com o tipo de pensamento, com o tipo de emoção que a gente tem. Porque na quinta dimensão a gente pensa e cria na hora. Então a gente está num aprendizado aqui na terceira dimensão, lidando com a quarta dimensão, para que quando estivermos prontos, seja lá quando for, porque isso é muito individual, a gente vai conseguir acessar a quinta dimensão com uma clareza maior, com um discernimento maior e não destruir a realidade. Então, são coisas a questionar, refletir, pensar, é importante.